Então vamos lá. Então a ideia hoje, né, a gente terminou na aula passada, eu tendo dado aqueles exercícios para vocês, né, calcularem os tensores de curvatura, em particular o tensor de Hit, né, e o escalar de Hit, daquele elemento de linha, daquela métrica, né, foi obtida a partir da hipótese de que a gente vive num universo no qual pelo menos uma família de observadores, né, observa a seção espacial como sendo homogênea e isotrópica, né, em cada instante, certo? E aí a gente viu qual era a cara desse elemento de linha, e eu terminei, então, a gente viu, né, que a seção espacial, pela hipótese de homogeneidade e isotropia, a seção espacial caía numa dessas três categorias, né, ou era uma hiperesfera, ou era um espaço hiperbólico, ou era um espaço plano, né, suprimindo aqui uma dimensão. Então, sempre é bom, né, nesses dois desenhos fica claro, mas aqui é sempre bom frisar, né, quando a gente fala que a possibilidade da seção espacial ser uma hiperesfera, pelo amor de Deus, a gente não quer dizer uma bola, né, que preenche daqui até o raio, tá certo? É para imaginar como se fosse a superfície dessa esfera, né? Assim como isso daqui é só a superfície, que seria a seção espacial tridimensional do universo, e aqui também estaria representado só a superfície, aqui também seria só a superfície, tá? Não, ou seja, mesmo no caso em que eu tenho um universo com seção espacial finita, repara que ela não tem fronteira, tá certo? Então a superfície de uma esfera não tem fronteira. Por quê? Porque evidentemente não dá para você andar e cair fora do universo, certo? Então não faria sentido. E surpreendentemente essa é um ponto de confusão que muita gente faz, né? Ah, como é que é possível que o universo tenha volume finito? Porque sempre a gente vai poder, então, se ele tem volume finito, se a gente andar, uma hora a gente sai desse volume, e aí o que tem lá fora não é o universo, é só a gente definir como se fosse o universo também, e aí, por definição, né, o universo teria volume infinito. Não, certo? Então, mesmo nos casos de volume finito, que é para você imaginar nessa minha superfície, nesse meu desenho suprimindo uma dimensão, seria o análogo da área dessa esfera aqui, é isso que está representando o volume, né, do nosso seção espacial do universo, nesse caso. Então, a área da esfera, ela é finita, certo? Mas apesar disso, você andando sobre ela, você não cai fora dela, certo? Evidentemente que vai chegar um momento que você vai ficar tão próximo, se você for andando aqui de maneira infinita, né, você sempre vai acabar passando arbitrariamente próximo de algum ponto que você já passou. Mas, tudo bem, em princípio isso não é um problema. O fato é que não tem como você cair fora, certo? Bom, tudo bem. Então, essas daqui são as três categorias, né, as três classes de geometria que a gente tem dentro satisfazendo a condição de homogeneidade e isotropia, e a gente viu que esses três casos podem ser codificados nesse elemento de linha aqui, né, onde é o K, o valor do K, 1, menos 1 ou 0, que aparece aqui, ó, é o que vai dizer pra gente, né, qual é a geometria da seção espacial que a gente tem, certo? Então, repara que nessas coordenadas aqui, eu lembro que eu pedi para calcular esses tensores de curvatura em mais de um sistema de coordenadas, aqui eu só vou fazer uso no começo desse sistema de coordenadas. Na verdade, nessas aulas que faltam, né, nessa e na próxima, eu não vou fazer uso daquela outra coordenada temporal chamada de tempo conforme, tá? Ela tem a sua utilidade, ela é mais útil para analisar estrutura causal, mas eu vou estar, nessas aulas que a gente vai ter aqui, como a gente não vai poder explorar muito, né, eu vou só fazer uso da coordenada temporal, que é tempo próprio, né? Tempo próprio dos observadores parados nesse sistema de coordenadas. Por quê? Porque se estiver parado nesse sistema de coordenadas r, θ e φ, dr, dθ, dφ são zero, então tudo isso aqui se anula, e eu tenho que ds quadrado é menos c2 dt2, se eu lembro lá da qual é a expressão, né, que relaciona intervalo invariante com o tempo próprio, eu vejo que o t vai ser exatamente o tempo próprio desses observadores, né? E a questão toda era determinar, então, né, a única coisa que ficou faltando ser determinada é fixar qual é o valor do K, e a gente vai ver como que a gente faz isso, e determinar que função A de t é essa, tá certo? A interpretação é clara, se eu tiver um A de t que cresce com o tempo, eu ter uma geometria que está, né, dados dois pontos com coordenadas fixas, né, a distância física entre eles
está aumentando, certo? A distância física entre eles está aumentando, mesmo que a distância coordenada entre eles permaneça constante, certo? O que interessa, lembra que o sistema de coordenadas é um mero, né, uma coisa que não contém física nele, certo? O que é importante, de fato, dados dois eventos do espaço-tempo, ou dados dois pontos de uma seção espacial, é saber o que está acontecendo com esses dois pontos à medida que o tempo passa, em termos de distância física, certo? Bom, a gente vai analisar essas coisas. A resposta, né, pelo menos nesse sistema de coordenadas aqui, para o exercício da aula passada, é essa daqui. Se eu calcular a componente 00 do HIT, dá menos 3 vezes a segunda derivada temporal do A, onde pontinhos vão significar derivada em relação a esse tempo próprio aqui, tá, desses observadores que estão parados nesse sistema de coordenadas. Então, menos 3 vezes a segunda derivada do A, dividido pelo A. O C quadrado aqui nas notas, eu tô, nos PDFs eu estou deixando eles diferente de 0, mas via de regra, tá, pode fazer, desculpa, diferente de 1, né, mas via de regra pode fixar C igual a 1 sem nenhum problema, tá. Então, beleza, então o R00 tem essa cara, o RIJ, ele é proporcional à métrica espacial, ó, aparece o GIJ aqui, onde GRR seria A quadrado dividido por isso, G teta teta seria A quadrado vezes R quadrado, e o G φ é o A quadrado seno ao quadrado de teta, certo? Então aqui é a métrica espacial, tá? E portanto já dá para ver, né, que o RIJ é diagonal, ou seja, dá para ver na verdade, né, que todos, se eu pegar, eu não falei aqui, mas o R0J é zero, tá? R0J é zero, ou seja, todas as componentes que eu não estou escrevendo aqui é porque elas se anulam, tá? Então essa é a componente R00 e essa é a componente RIJ, tem um pré-fator aqui multiplicando o G e J, mas ele é proporcional, então, né, com uma função do tempo de proporcionalidade da métrica. Esse H aqui, tá, infelizmente eu acabei trocando um pouco a ordem das aulas, dos PDFs, esse H aqui, ele é a primeira derivada do Azinho dividido por A, tá? É o que a gente chama, e a gente vai ver, principalmente na próxima aula, a gente vai explorar bastante, é o chamado parâmetro de Hubble, tá? É a taxa com que o universo está se expandindo, então depende da primeira derivada do A. Só que não é meramente a primeira derivada do A, é a primeira derivada do A dividido por A. Do mesmo jeito que aqui aparece a segunda derivada do A dividido por A, nesse Hzão aqui, tá? Toda vez que eu escrever Hzão, subentende-se que é a primeira derivada do Azinho dividido pelo Azinho, tá? Bom, tudo bem. Então essa é a resposta do exercício com todas as outras componentes iguais a zero. Em particular, se eu usar isso daqui para calcular o escalar de curvatura de Hit, eu obtenho essa expressão aqui, né? Notem o seguinte, né? Essa é uma outra fonte de confusão também. Alguém pode, é comum as pessoas, nossa, mas eu ouvi falar que os dados observacionais indicam que o nosso universo, né? Ele é plano, né? Querendo dizer basicamente o seguinte, né, que embora aqui eu ainda esteja deixando livre, né, as três possibilidades aqui, os dados observacionais, na verdade, favorecem esse caso aqui, né, favorecem esse caso. E não é incomum, né, aparecer perguntas do tipo, nossa, mas então quer dizer, nosso universo tem matéria, mas ele é plano, né, o que acontece com a ideia de que matéria causa curvatura, ou energia causa curvatura? Cuidado, né, isso aqui, o que é plano é a curvatura da seção espacial. Notem aqui, ó, que o escalar de curvatura do universo, o escalar de curvatura quadridimensional, assim como os tensores de Hit, certo? Não dependem só do K, né? Eu posso botar K igual a zero, que seria esse caso aqui, e ainda assim meu espaço-tempo ser curvo, né? Tá claro aqui que K igual a zero não significa que o espaço-tempo não é curvo, tá? E, em particular, aqui eu posso colocar K igual a zero e eu vejo nitidamente, né, que isso daqui não necessariamente vai se anular, e a gente vai ver, de fato, quanto vai valer isso daqui, tá? Então, cuidado, né? Quando é dito em cosmologia que os dados favorecem um universo plano, na verdade é um abuso de linguagem, favorece um universo com seção espacial plana, esse caso. Não quer dizer que o universo, né, é plano, e não é. O universo como um todo, de ponto de vista como, né, como um espaço-tempo quadridimensional, ele não vai ser plano, tá? Porque ele não é vazio. Bom, muito bem. E aí, né, impondo então as equações de Einstein, né, que tem essa cara aqui, daí a gente já vê, né, o que eu já tinha falado na aula anterior,
que eu não posso, né, pegar isso daqui e igualado, pegar do lado direito aqui alguma coisa que vai tornar essa equação impossível, certo? Daqui já dá para ver claramente que esse meu tensor energia-momento aqui, as hipóteses de simetria, né, que foram suficientes para fixar o elemento de linha como sendo esse, e, portanto, fixar os tensores, as componentes do tensor de Hit como sendo essas aqui, isso já vai limitar bastante a cara que pode ter o meu T-mini, tá? Em particular, o meu T-mini vai ter que ter parte espacial proporcional à métrica, parte temporal, essa pode ter um valor qualquer, tá? Mas não pode também ter termos fora da diagonal. Então, não pode ter termos fora da diagonal, e os termos espaciais têm que ser proporcionais à métrica, tá? Bom, o único tensor energia-momento que satisfaz essa propriedade é o tensor energia-momento de fluido perfeito, tá? Que, portanto, é caracterizado por apenas duas grandezas, a densidade de energia, ρ, e a pressão, P, tá? Então, igualando, né, igualando a equação de Einstein, a componente 00 da equação de Einstein com a componente 00 disso daqui, e as componentes espaciais, né, tanto, quando eu igualar uma, todas as outras já vão automaticamente ser satisfeitas. As componentes espaciais desse lado com as componentes espaciais desse lado, eu obtenho essas duas equações, né. Então, repara que eu tenho duas equações aqui, porque as três equações espaciais, na verdade, levam à mesma equação aqui, quando eu substituo o tensor energia-momento de fluido perfeito, tá? Então, essa é a cara das duas equações que eu tenho que satisfazer, que são as chamadas equações de Friedmann, tá? Aqui eu só estou reagrupando, né? Então, aqui eu só estou isolando o h quadrado, lembrando, mais uma vez, que o h tem a ver com a primeira derivada do azinho, certo? É o parâmetro de Hubble. A gente vai ver por que tem esse nome, parâmetro de Hubble. E aqui, ó, eu tenho, nessa outra equação aparece a segunda derivada do azinho. Então aqui eu só tô, ó, aqui no fundo eu só isolei o H2, e aqui nessa segunda equação eu peguei o H2 e substituí aqui, tá? Então eu tenho aqui o H2 determinado apenas né, por qual é a curvatura da seção espacial e qual é a densidade de energia, então, ou seja, a primeira derivada do A, ela é sensível a qual é a densidade de energia. Total, evidentemente. Aqui já tem que ser a total, certo? Total. Se tiver só uma componente energética no universo, vai ser aquela, vai ser a densidade dela. Mas eu posso ter mais de uma componente energética. Eu posso ter matéria não relativística, eu posso ter radiação, eu posso ter outras formas de matéria, e a lista explora esses casos, né? Esse fato, né? Beleza, mas então aqui eu vejo que a taxa, né, com que o universo se expande, que é dado pelo H, depende da densidade de energia total e da curvatura da seção espacial, certo? E a aceleração, isso aqui tem a ver com a aceleração da expansão, né? Ou a aceleração da variação do fator de escala, certo? Porque depende da segunda derivada temporal, né? E eu vejo que a segunda derivada temporal, ou seja, a aceleração da expansão, não é só sensível à densidade de energia, também é sensível à pressão que aquela componente energética exerce, tá? Então, essas duas equações são as chamadas equações de Friedmann do modelo cosmológico chamado Friedmann, Lemaitre e Robertson Walker, porque foram 4 pessoas que foram importantíssimas no desenvolvimento, né, na análise desse modelo, maior parte delas de maneira totalmente independente, né, mas logo depois que lá na década de 1920 eles foram responsáveis por explorar as consequências, né, desse modelinho aqui, ou as características desse modelinho cosmológico que assume isotropia e homogeneidade da seção espacial. Então, ó, fazendo contagem das equações, né, a gente tem duas equações, certo? A gente tem duas equações. Só que a gente tem 3 funções para a gente determinar o comportamento. Porque o A de t é o que a gente queria determinar desde o começo, certo? Já tinha que determinar o A de t desde o começo. Para determinar o A de t, a gente teve que impor as equações de Einstein. Mas as equações de Einstein trazem consigo, né, essas duas funções aqui, a densidade de energia e a pressão, do que quer que esteja presente no universo. Então, isso introduziu mais 2 funções. Então, eu tenho 2 equações para resolver, mas eu tenho que resolver para 3 funções. E, portanto, né, falta informação aqui para, de fato, esse sistema fechar, tá? Outra observação que eu quero fazer.
notem que alguém poderia pensar, não, mas espera lá, se eu tenho uma equação para o A ponto, né, que é para a primeira derivada, essa equação aqui é supérflua, porque se eu pegar a equação para o A ponto e eu tomar uma derivada dessa equação, já que essa equação ela tem que valer para todo instante, né, não é uma equação que só vale num instante, ela vale para qualquer valor de t, então se eu tomar a derivada do lado direito, do lado esquerdo tem que ser igual à derivada do lado direito, é verdade. E aí, bom, mas aí do lado esquerdo apareceria a segunda derivada. É verdade. Só que do lado direito apareceria derivadas também de ρ, por exemplo. E aqui nessa equação não aparece derivada de ρ, certo? Então essas equações, embora elas não sejam assim, elas não lidem com, bom, embora elas não lidem com variáveis que são totalmente separadas uma da outra, tá certo? Então, de fato, se eu tomar a derivada aqui, eu vou ter, né, grandezas comuns aparecendo aqui e aqui, só que também, mas elas não são exatamente a mesma equação, ou seja, essa equação não é meramente a derivada dessa, tá? É verdade que se eu derivar essa, eu vou poder usar essa informação aqui em cima, tá? Mas uma não é meramente a derivada da outra. Então, de fato, são duas equações que são independentes, tá? Eu preciso dessas duas equações e elas me dão informações independentes, tá? Bom, antes de ir para, né, para tentar resolver elas, eu vou só mencionar, por questões de tempo, eu não vou dedicar atenção a isso, até porque num curso de relatividade geral eu não gosto, na verdade, dessa interpretação que é comum de se fazer, e portanto eu vou apresentar para vocês, né, se um dia se depararem com isso, não falar, nossa, olha que coisa inusitada, não é uma coisa inusitada, tá? Mas também não é uma coisa geral, vale em alguns casos, tá? Então eu só vou passar rapidamente, eu vou deixar o PDF para vocês verem. Mas tem uma interpretação, pelo menos no caso não relativístico e de seção espacial euclidiana, dá para interpretar a equação de Friedman, tá? As duas equações de Friedman, como em termos de gravitação newtoniana, tá? E de fato a equação da aceleração da expansão, vocês podem colocar numa forma muito, né, extremamente parecida com a equação de aceleração de gravidade newtoniana, tá? Não vou explicar, vocês depois vão, né, sigam aqui passo a passo e o meu desenho para tentar interpretar, mas não é essencial, mais uma vez, quem quiser pular essa interpretação, pode pular completamente. Como eu já tinha feito isso no meu PDF, eu mantive, tá? Mas eu vou pular rapidamente. Então, tem como interpretar, né, pelo menos em um regime aí, em alguns casos, a equação de Friedman para aceleração da expansão, e também tem como interpretar a equação de Friedman que dá o parâmetro de Hubble, tá? Lembrando que o parâmetro de Hubble é o A ponto sobre A, né? Então aqui eu multipliquei toda aquela segunda equação por Azinho ao quadrado, e aí eu acabo com essa equação, e a equação do parâmetro de Hubble aqui tem também uma interpretação tipo conservação de energia no caso newtoniano. Mas essas interpretações, como eu disse, são em casos particulares, não são gerais, tá? Então, num curso de cosmologia, quando eu dou o curso de cosmologia, eu até gasto mais tempo nessa analogia aqui, porque, né, eu não falo, muita gente que faz curso de cosmologia pela primeira vez não fez ainda o de relatividade, não fez ainda e talvez nem vá fazer, não tem interesse em fazer o de relatividade geral. Então é bom justificar as equações, né, de Friedman através de um caso, de um limite newtoniano aí, né, de uma interpretação newtoniana, tá? Mas não é o nosso caso, a gente está num curso de relatividade geral e isso aqui é totalmente desnecessário. É uma curiosidade que dá para fazer, mas não é essencial, tá? Então, vou pular. Muito bem. Agora, voltando para aquilo que eu tinha dito, né, de que aquelas duas equações, né, se eu tomar a derivada de um, aparece uma equação envolve a primeira derivada do A equação de Friedman para o parâmetro de Hubble, e a outra equação aparece a segunda derivada do A. Se eu tomar a derivada da primeira equação, né, vai aparecer a segunda derivada do A, mas também vai aparecer derivadas da densidade de energia, que não aparece na segunda. Mas eu posso combinar as informações. Então, ó, é o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu estou pegando aquela primeira equação, multiplicando ela por A quadrado, tá? Só para ficar mais conveniente a manipulação que eu vou fazer. Então, essa é aquela primeira equação de Friedman, só multiplicando, substituindo que o Hzão é A ponto dividido por A, tá? E aí eu estou multiplicando por A quadrado tudo, e estou tomando a derivada temporal. Quando eu fizer isso, eu vou terminar com isso daqui, ó. Tá? Se eu usar agora a equação do A dois pontos, a segunda equação de Friedman, tá? A segunda equação de Friedman, eu estou substituindo aqui, ó, tá?
Era menos 4πg sobre 3c quadrado, vezes ρ mais 3p. Era isso que era A vezes A. Era isso que dava a equação de Friedman. Desculpa, a segunda equação de Friedman. Para 2 pontos. Tá? E isso tem que dar igual a isso. Certo? Isso aqui eu estou tomando a derivada, a derivada disso aqui é zero, porque isso aqui é uma constante, isso aqui é c quadrado, são constantes, a derivada dá zero, então aparece a derivada disso daqui que eu estou colocando aqui, tá? E eu nem estou tomando a derivada aqui, estou deixando ainda a derivada indicada, mas repara que cancela um monte de coisa, né? E eu acabo com essa equação, igual a isso, acabo com essa equação, né? Então, isso daqui é a minha equação que eu obtive, que se eu manipulo um pouquinho mais, eu acabo com essa equação aqui, ó. Tá? Que não é trivial, isso aqui me dá uma informação. Só que o interessante aqui, repara que agora isso aqui não é mais uma equação diferencial para o A, né? Repara que o A ponto ainda aparece aqui dentro, mas eu posso interpretar isso daqui como sendo uma equação diferencial para o que acontece com o ρ à medida que eu tenho, para um universo que tem uma certa taxa de expansão H, o que acontece com a densidade ρ, dependendo de qual é o próprio valor de ρ e a pressão que aquela componente de energia exerce, tá? Isso aqui, repara que eu comecei, né, isso aqui chamando de equação de conservação, e eu coloquei conservação entre aspas por um motivo que eu espero que vai ficar claro agora. Vamos interpretar essa equação aqui, tá? Para interpretar essa equação, multiplica tudo, pega essa equação e multiplica por A ao cubo, tá? Se eu pegar essa equação e multiplicar por A ao cubo, e fazendo aqui, né, derivação, regra de Leibniz, as avessas, né, eu acabo com essa equação aqui, ó. A derivada de ρ vezes A ao cubo, mais a pressão vezes a derivada só do A ao cubo, isso aqui dá zero. Bom, A ao cubo, né, o A me dá a taxa com que comprimentos, né, distâncias lineares crescem no meu universo. A ao cubo, se eu pego isso e multiplico por um volume coordenado, ou seja, por um dr r quadrado dθ dφ, tá? Se eu pego e multiplico por um volume coordenado, o A ao cubo vezes o volume coordenado me dá um volume físico, tá? Então eu posso pegar esse volume coordenado, que eu estou considerando que ele é fixo, o ΔR, Δθ e Δφ são constantes, são fixos, tá? Então eu estou pegando uma célula, né, daquele meu sistema de coordenadas, ou um reticulado daquele meu sistema de coordenadas, e vendo como que muda o volume físico dele, que é ditado por A ao cubo, à medida que o tempo passa, certo? Então eu vou botar esse volume coordenado aqui dentro dessa derivada e esse volume coordenado aqui dentro dessa derivada. Só que aí fica densidade de energia vezes um elemento de volume. Bom, isso me dá energia, né? Daquele elemento de volume, tá? E aqui, ó, A ao cubo vezes o volume coordenado me dá um elemento de volume. Então essa equação aqui, ó, fica com essa cara aqui, ó. A variação da energia, né? Mais a pressão. Ah, e eu só eliminei o T, né? Integrei, ou seja, eu posso, né, tomar isso aqui como diferencial. Poderia até manter o DT aqui, tá? Mas eu só optei por, entre aspas, pelo amor de Deus, passar o DT multiplicando, né? Ou meramente escrever isso em termos de diferencial. Então eu tenho que a variação da energia de um dado elemento de volume mais a pressão que ele exerce, que aquele fluido exerce, vezes a variação, né, do elemento, do volume daquele elemento, isso tem que dar zero. Isso nada mais é do que a primeira lei da termodinâmica para processos adiabáticos, tá certo? Que é a variação da energia interna de um sistema, mais a pressão que ele exerce vezes a variação do seu volume tem que dar zero. Normalmente daria, né, teria a ver daria aqui uma troca de calor, né, ou um termo de variação de entropia, mas nesse caso está dando zero, certo? Então isso aqui nada mais é do que uma expressão, né, da primeira lei da termodinâmica, que normalmente é interpretado como sendo uma equação de conservação, né? Por que eu estou colocando conservação entre aspas? Porque realmente, para eu chegar para realmente eu dizer que uma coisa é conservação, eu teria que chegar numa coisa que a variação de alguma coisa é igual a zero. É isso que eu teria que conseguir fazer, para dizer que realmente é conservação, certo? Aqui não é bem o que eu estou mostrando. O que eu estou mostrando é o seguinte, que se variar a energia, é por conta daquele elemento de volume ou daquele fluido ter realizado o trabalho. Então, se eu tenho um D negativo, né, que significa que a energia contida naquele volume diminui com o tempo, né,
para compensar uma coisa negativa, isso aqui tem que ser positivo para somar zero. Mas o que é PDV? PDV é trabalho realizado por aquele elemento de fluido, certo? Por aquela forma de energia, que está exercendo essa pressão P. Então, ou seja, eu tenho que uma variação da energia contida num dado volume, ela só pode acontecer às custas ou daquele elemento de volume, daquele fluido, daquela componente energética realizar trabalho, nesse caso a quantidade de energia vai diminuir, ou de receber trabalho, né? Quando que receberia trabalho numa expansão, ou se a pressão for positiva e o dV for negativo, ou seja, numa contração, né? Ou se a pressão, se o dV for positivo numa expansão, se o P for negativo. E aí, então, eu tenho um termo de recebimento de trabalho que faria com que a quantidade de energia, né, naquele fluido aumentasse, certo? Para a soma continuar dando zero, tá? Então, repara que essa equação aqui, ó, ela vem como consequência das duas equações de Friedmann, que são basicamente as equações de Einstein, certo? E não é para ser surpresa, porque se vocês pensarem, se vocês podem também obter essa equação aqui, ó, se vocês usarem a equação de conservação do tensor energia-momento, aquele, né, nabla mi t mini igual a zero. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter exatamente essa equação, tá? E não é surpresa, né? Porque as equações de Einstein, elas forçam com que o tensor energia-momento satisfaça aquela equação de nabla mi t mini igual a zero, certo? E aqui a gente só está vendo isso num caso concreto. A gente está vendo que as duas equações de Friedmann, se eu faço uso das duas equações, isso implica, né, que a densidade de energia vai ter que mudar de modo que a quantidade, não a densidade, mas a quantidade de energia contida num dado volume só pode mudar às custas de realizar ou receber trabalho, tá? Então, nesse sentido que é conservação, né? Não é conservação sem aspas, porque eu não estou conseguindo montar uma quantidade que é conservada, que a derivada dela dá zero, certo? Aqui eu só estou conseguindo explicar o porquê que pode variar, só pode variar às custas de receber ou de realizar trabalho. Quem está recebendo, aí alguém poderia falar, mas é só você considerar a energia de quem está recebendo o trabalho que esse está exercendo, ou quem está fazendo o trabalho que esse vai estar recebendo, e aí você consegue obter uma lei de conservação. Bom, o problema é que quem está aqui exercendo ou recebendo o trabalho é o próprio espaço-tempo, porque esse ρ aqui já é o ρ total contido no espaço-tempo. O único agente externo a esse ρ aqui é o próprio espaço-tempo. E a gente já comentou que não existe uma forma geral para você calcular energia, né, num campo gravitacional em relatividade geral. Então, não há como eu computar, assim, eu posso dizer o seguinte, olha, a energia a energia total nessa forma de matéria, ou o que quer que seja, está aumentando ou está diminuindo às custas de receber ou realizar trabalho sobre o espaço-tempo, sobre a expansão ou sobre a contração do espaço-tempo. Beleza, então meio que você explica por que está, né, por que está indo energia ou saindo energia dessa forma aqui do conteúdo de energia, de matéria do universo. Só que você não tem como computar de maneira independente qual é a energia armazenada no campo gravitacional ou no espaço-tempo. E é por isso que eu não consigo, então, montar uma quantidade conservada, tá? Mas ainda assim, a gente continua chamando essa equação aqui de equação de conservação, tá? Porque dá essa ideia de que, olha, embora eu não saiba, eu não sei, né, eu não consigo computar qual é o reservatório de energia associado ao espaço-tempo, mas eu sei que essa forma de energia aqui, ela só vai poder mudar de uma maneira que eu sei calcular, né? Às custas de realizar trabalho ou às custas de receber trabalho, tá? Notem que, em particular, no caso de P igual a zero, né? P igual a zero, aí sim, aí se eu tenho uma densidade de energia que ela não exerce pressão, que é o que em cosmologia a gente chama de poeira, ou matéria não relativística, né, um gás não relativístico, cuja pressão é desprezável frente à densidade de energia, e aí você tem que, basicamente, então, a energia total contida naquela forma, ela é conservada. Isso não quer dizer que o ρ vai ser conservado. Isso quer dizer que a energia total é conservada, de maneira que se o universo se expande, a densidade de energia tem que diminuir. Afinal de contas, é uma densidade, né? Então,
dividido pelo volume, tá? A gente vai ver tudo isso, tá? Mas só para, então, interpretar aqui essa equação de conservação, tá? E aí, então, só comparando, né, possíveis dinâmicas, o que pode acontecer, então, né, para diferentes, para o A de T, né? Então, assim, uma vez o propósito final aqui é descobrir a dinâmica do espaço-tempo, né? A dinâmica da expansão. A gente sabe que vai ser expansão aqui só por fatos observacionais, né? Mas já estou antecipando. Mas qual é tipicamente as possíveis caras, né, do A de T, né? Então, tipicamente, ó, se eu pego as equações de Friedman, tá? Que são equações diferenciais, né? Esqueci de colocar aqui, coloca mais uma informação adicional que é o quê? Né? Qual é de novo, ó, falar que eu obtive a terceira equação que falta para fechar, né, aquelas, eu tenho que determinar A, Rho e P, e aí eu tinha duas equações e agora eu consegui uma terceira. Não, né? Porque essa terceira aqui veio daquelas duas. Então, essa terceira equação aqui não é independente das outras duas. Daquelas duas equações e essa, eu posso usar quaisquer duas delas e aí tudo bem, mas se eu usar a terceira vai ser redundante, tá? Muito bem, então aqui faltou, né, eu dizer que eu tenho que pegar as equações de Friedman e tenho que dar uma equação adicional. Que equação adicional vai ser essa? A gente vai ver, vai ser a chamada equação de estado, como a gente fez também em Schwarzschild. Eu tenho que dar, por exemplo, como que a pressão depende da densidade de energia. Isso me provê uma terceira equação, e com essa terceira equação eu consigo resolver o meu sistema. Mas, de novo, para determinar um A de T específico, eu ainda preciso de condições iniciais, tá? Condições iniciais. Só que essas condições iniciais, normalmente, elas não são, apesar do nome inicial, né? Vocês sabem bem que esse nome inicial, quando você resolve uma equação diferencial, né, ordinária, esse nome condição inicial é um mero nome. Você pode dar essa condição inicial em qualquer valor da variável independente da sua equação diferencial, que no caso aqui é o tzinho, certo? E, evidentemente, para o caso de modelos cosmológicos, o mais útil é a gente dar o valor das condições iniciais, que é o quê? Como, em última instância, eu tenho que resolver uma equação de segunda ordem para o A de T, então eu tenho que dar não só quanto vale o A de T num dado instante, como eu tenho que dar a sua primeira derivada num dado instante, tá certo? Só que eu não vou dar no instante zero, tá? Que quer que seja zero. Eu vou dar no instante no que eu chamo de hoje, tá? Em cosmologia é comum a gente botar esse índice zero toda vez que a gente está se referindo a uma dada quantidade no seu valor atual, no seu valor corrente agora, tá? Né? Tudo bem? Então é esse índicezinho zero. Então Tzinho é a variável temporal, T0 é o valor da variável temporal hoje. Azinho é o valor o fator de escala. A zero é o fator de escala quanto que ele vale hoje, tá? Então o ideal, se a gente quer analisar, né? E por que é conveniente fazer isso? Porque quando a gente observa o universo, né, a gente observa de um ponto no tempo muito particular. A gente observa de hoje, a gente obtém informações do universo como que ele é hoje, certo? Então a gente fixa a gente vai tentar resolver para o A de T fixando valores dele, que a gente tem informação sobre ele, hoje, tá? Então, em particular, se eu dou o valor de A0 e eu dou o valor da sua primeira derivada, né? Então, como que diferentes modelos podem, né? Se eu der diferentes componentes de energia, com diferentes pressões, etc., o que eu vou mudar é essa curva aqui, mas eu estou fixando que a curva tem que passar por esse ponto e estou fixando que nesse ponto ela tem que passar com essa derivada específica, certo? Que foram dados do problema, foram dados como condições iniciais. Tudo bem? Por que eu estou mencionando isso? Porque precisa tomar cuidado o que a gente chama de idade do universo, tá? Então, esse comportamento aqui, ó, esses comportamentos aqui do A de T são típicos quando a gente está resolvendo esses modelos cosmológicos, tá? E uma pergunta que surge é qual é a... Então, a gente vê nitidamente, ó, que embora hoje o nosso A de T tenha um certo valor, dependendo qual é o seu conteúdo de energia, isso, a pressão desse conteúdo de energia e assim por diante, demora um tempo diferente para o passado para esse A chegar no zero. E quando o A chega no zero, eu não posso continuar resolvendo a equação, porque é um momento singular do universo. É um momento singular do universo, onde toda aquela seção espacial, né, daquele elemento de linha vai para zero, tá?
Então aquilo ali é uma singularidade, mas não da mesma natureza, mas assim como R igual a zero era um lugar singular para a solução de Schwarzschild, tá? Então ali quebra as equações e eu não posso mais confiar, né, e querer continuar a solução para, né, sei lá, para valores negativos, por exemplo, de A, tá? Não faz sentido, porque A igual a zero é um momento singular, tá? Que é o que a gente costuma, então, a partir de quando a gente costuma medir o tempo para determinar qual é a idade do universo. Então, cuidado, né? Se eu resolvi o meu A de t e eu obtive, por exemplo, uma expressão como essa, vamos supor que esse daqui é o gráfico do A de t que eu tive, então cuidado, T0 não vai ser a idade do universo, né? O meu T0 aqui, ele não vai ser a idade do universo. A idade do universo é medida sempre a partir do momento em que o A era zero. Então, a idade do universo nesse meu modelinho vermelho vai ser esse intervalo de tempo decorrido daqui até aqui. Se for no meu modelinho azul, vai ser o intervalo de tempo decorrido daqui até aqui. Se for no modelinho preto, vai ser decorrido daqui até aqui. Então, precisa só tomar cuidado com isso, tá? É comum, quando a gente está resolvendo, a gente fixar que o t vale zero quando A vale zero. Quando a gente já está com um modelo específico, quando a gente já está com uma solução específica, é comum fazer essa escolha de tempo. É como se você transladasse a origem do tempo para se ajustar, né, ao seu modelo cosmológico particular. E aí, nesse caso, evidentemente, o próprio valor do T0 já vai dar a idade do universo. Mas cuidado, tá? Nem sempre isso acontece. Às vezes você está trabalhando com uma classe de modelos cosmológicos, e evidentemente que você não dá para simultaneamente colocar a origem, né, em todos os lugares aqui onde os diferentes modelos vão ter A igual a zero, e aí você fixa uma unidade de tempo, um zero aqui para a coordenada temporal, e aí você não pode simplesmente olhar, ler, né, esse valor T0 e dizer, essa é a idade do universo, tá? Cuidado com isso, é sempre o tempo decorrido desde o momento em que o A valeu em algum momento passado zero. Muito bem. Bom, vamos falar agora um pouquinho de parâmetros cosmológicos. A dinâmica é essa, tá, pessoal? Então, com o que a gente viu até aqui, vocês já podem resolver, por exemplo, a questão 6 da lista. A questão 6 da lista é só isso, tá? Só envolve o que a gente fez até agora e, evidentemente, botar a mão na massa e não só ficar contemplando as equações diferenciais, mas botar a mão na massa para resolver. E é resolver quando eu peço para ser resolvido, é resolver em casos que dá para resolver sem problema, tá? Então, é isso que precisa para resolver o exercício 6 da lista. Mas vamos adiante, tá? E vamos agora introduzir os chamados parâmetros cosmológicos que são mais usados em cosmologia, tá? Do jeito que a gente fez aqui, a gente está muito, né, nas grandezas que são de interesse teórico, né? Então, para a gente ter o modelo, para a gente ter, se nós fôssemos, né, o criador do universo, né, a gente trabalharia com essas grandezas, com o Rho, com a de T e com o P. Essas seriam as grandezas com as quais a gente trabalharia, tá? Só que nós não somos o criador do universo, né? Se houve um criador, né? Pelo amor de Deus, estou dizendo aqui de uma maneira puramente, né? Como é que se diz? Lúdica, tá? Então, nós estamos limitados nessa nossa posição de observação específica no tempo, e a maneira como a gente coleta informação do universo, por exemplo, a gente não consegue olhar para o universo, a idade do universo, por exemplo, né, não é um observável obviamente mensurável, tá? Então, não é essa variável t, por exemplo, para medir a evolução, ela não é das melhores, e a gente vai substituir ela por outra mais adiante, tá? Mas não nessa aula, só na aula seguinte, tá? Nessa aula a gente vai continuar trabalhando. Ah, não, desculpa, já é nessa aula sim. Já é nessa aula sim. Desculpa. Eu acho. Eu esqueci. Eu preparei as duas aulas e eu esqueci agora o que vai ser nessa, o que vai ser na próxima. Mas certamente tem outras grandezas. Por exemplo, o Rho, do jeito que ele está aqui, ele também não é dos melhores parâmetros para se trabalhar, tá? Então a gente vai, embora tudo de cosmologia homogeneisotrópica já está contido até agora, tá? Tudo se resume ao que a gente viu até agora. A partir de agora, o que a gente vai fazer é tentar colocar essas equações de maneira que fiquem mais fáceis para a gente colocar como input observações que a gente de fato faz do universo para poder chegar numa conclusão, né,
qual é o conteúdo de, ou seja, aqui a gente tem a gente até agora viu que existe uma amarração entre o conteúdo de energia do universo e a pressão que ela exerce e a evolução do A de T. Beleza, acabou. Isso é cosmologia homogênea isotrópica, tá? Nada além disso do ponto de vista fundamental. Só que agora a gente vai querer, né, comparar com observações, e essas não são as melhores grandezas para se trabalhar, tá? Então a gente vai introduzir os chamados parâmetros cosmológicos, tá? Então, só retomando, né, essas são as equações. Então aqui a gente tem, né, as três possibilidades de curvatura da seção espacial, codificados, né, ou resumidos por esse meu parâmetro K, que é um parâmetro discreto, que aparece aqui na equação, né? E eu tenho que a evolução é ditada por essa função A de t, beleza. Mas esse A de t tem que satisfazer essas duas, não só o A de t, como o ρ e o P, tem que satisfazer essas duas equações, que são as equações de Friedmann, certo? Repara que aqui, né, em termos da evolução do espaço-tempo, o foco está muito no A, né? Que ele é ótimo para análise teórica, mas como eu disse, do ponto de vista observacional, ele é muito inconveniente. Por quê? Porque quando a gente olha para o universo, a gente não mede o A, a gente não vê o A de t, tá? Nem o A0, a gente não sabe qual é o A0 hoje, tá? Até porque, depois eu vou afirmar e vocês pensam mais um pouquinho depois, se eu tiver a seção espacial, por exemplo, K igual a 0, o valor de A, ele não é um observável físico, eu posso sempre renormar ele, em qualquer instante, eu posso fixar que ele é 1 naquele instante, e aí ele passa a ser diferente de 1 a partir da... Então, ou seja, hoje, por exemplo, né, se a gente tiver com K igual a 0, o valor específico, o valor absoluto do A não é mensurável, tá? Eu posso, ele só é, o que é mensurável são valores relativos de A, tá? Entre instantes diferentes. Isso não é o que acontece nesse caso aqui, tá? Nos casos K igual a 1 e K igual a menos 1, então o A é sim, em princípio, uma grandeza observável. Mas no caso K igual a 0, não. Tá? No caso K igual a 0, eu sempre posso definir que ele é 1 onde eu quiser. Tá? E isso é muito comum, isso é frequentemente feito em cosmologia, quando a gente está trabalhando com o caso de seção espacial plana, é comum a gente fixar que o A0 igual a 1, ou seja, o A vale 1 hoje. Significa basicamente que a gente está definindo, né, que aquelas coordenadas espaciais, r, θ e φ, ou Ki, θ e φ, como sendo as coordenadas que têm a ver com as distâncias físicas, né, hoje. No passado estava comprimido e no futuro vai estar expandido, tá? Só para... bom, então, tudo bem. Então, só para deixar claro como o fator A não é, né, uma função muito conveniente para se trabalhar do ponto de vista observacional, tá? Então a gente vai introduzir alguns parâmetros cosmológicos, tá? O primeiro que eu vou introduzir, leia aqui na ordem invertida, tá? A primeira coisa que eu vou introduzir é a chamada densidade crítica, tá? Essa densidade crítica, repara que ela é definida só usando constantes fundamentais e a taxa de expansão naquele instante. Aqui eu não deixei explícito, mas cuidado, essa densidade crítica ela não é necessariamente uma constante, tá? Ela pode ter valores diferentes em diferentes instantes. Por quê? Porque ela é definida usando aqui, ó, a taxa de expansão do universo, que pode mudar com o tempo, tá? Então essa é a definição, isso aqui é uma definição. Densidade crítica, por definição, é essa quantidade aqui, tá? Que vocês podem facilmente, por essa equação, ver que tem unidade correta de densidade, tá? De densidade de energia, tá? Mas é a chamada densidade crítica. Uma vez definida a densidade crítica, a gente define o chamado parâmetro de densidade, tá? Parâmetro de densidade nada mais é do que a razão entre a densidade de fato que tem no universo dividido pela densidade crítica, tá? Então, evidentemente que me dá um número puro, tá? Então é a definição, tá? Densidade crítica, por definição, é isso, a gente já vai interpretar por que o nome crítica, tá? Mas por definição é isso, e o parâmetro de densidade é isso daqui. Muito bem. A gente também define o parâmetro de curvatura, tá? Como sendo essa grandeza aqui, tá? De novo, definição. É menos K, repara esse sinal de menos, é importantíssimo, é menos K, onde K é esses valores aqui, C quadrado dividido por A quadrado, H quadrado. Ou seja, de novo, né? Isso aqui depende do tempo. Ah, isso aqui também pode depender do tempo, tá? Isso aqui também pode depender do tempo, tá? Tudo isso daqui, por enquanto, pode depender do tempo, tá?
Outro parâmetro que a gente vai definir, que a gente já até trabalhou com ele, né, em Schwarzschild, é a chamada equação de estado. Mas aqui é comum, né? Em cosmologia é o lugar que é mais comum cometer esse abuso de linguagem e chamar de equação de estado, né, o valor da razão. Tá? Então, essa razão, P sobre ρ, isso aqui é uma razão, é um número adimensional, porque nas unidades em que C é igual a 1, desculpa, pressão e densidade de energia têm de fato a mesma dimensão, tá? Então isso aqui me dá um número adimensional, e em cosmologia é isso que é chamado de equação de estado de uma dada componente energética, tá? É pegar a pressão daquela componente energética, que aquela componente energética exerce, divide pela densidade que ela tem, né, a densidade dela, e de energia dela, e isso, por definição, é o que é chamado equação de estado em cosmologia. Então não é nem a equação, né, que é chamada de equação de estado, é esse valor aqui, tá? Então equação de estado igual a zero, equação de estado igual a 1/3, equação de estado igual a -1. É isso que em cosmologia se quer dizer por equação de estado, é o valor dessa razão, tá? Que em princípio também pode depender do tempo, tá? Em princípio também pode depender do tempo. E por fim, o último parâmetro que eu vou introduzir é o chamado parâmetro de desaceleração. Notem o sinal de negativo aqui, tá? Parâmetro de desaceleração. Também é uma quantidade adimensional, tá? E que ela é adimensional é justamente pelo fato de que eu estou pegando, né, essa taxa de aceleração aqui, vocês podem pensar nisso aqui como sendo uma taxa fracional de aceleração da expansão do universo, e eu estou normalizando, eu estou dividindo, né, para dar uma coisa adimensional, pelo parâmetro de Hubble ao quadrado, tá? Então isso aqui, e eu coloco um sinal de menos aqui, porque se eu não tivesse sinal de menos, eu chamaria isso aqui de parâmetro de aceleração, certo? Que estaria medindo, de uma certa maneira, estaria medindo o quão acelerado esse meu sistema, essa minha expansão está, ou expansão ou contração, tanto faz. Tá? Já que aqui o H está ao quadrado, né, se estiver expandindo ou contraindo, o sinal é lavado por esse quadrado aqui, e isso aqui então só é de fato sensível a se a segunda derivada é positiva ou a segunda derivada é negativa. Só isso que importa, né? Mas tem um sinal de menos, que é por isso que esse parâmetro não chama parâmetro de aceleração, mas chama de desaceleração. E alguém poderia perguntar, puxa vida, mas que chato, por que não define um parâmetro de aceleração, né, e trabalha com ele negativo, caso se você tiver num caso desacelerado. Bom, o motivo é porque a gente queria evitar, né, historicamente, se queria evitar ficar sempre trabalhando com um parâmetro que com certeza seria negativo, né? Porque se eu definisse um parâmetro de aceleração, notem aqui, ó, se eu definisse um parâmetro de aceleração, por essa equação, a gente vê que, muito provavelmente, esse parâmetro de aceleração seria negativo, né? Porque tem esse sinal de menos aqui, e densidade de energia é positiva, e a pressão, bom, a pressão, ela não é, ela pode ser positiva ou negativa, mas tipicamente, né, ela é desprezável frente à densidade de energia, né? Então, muito provavelmente esse cara aqui vai ser negativo, e aí toda vez que eu falar desse parâmetro Q, eu vou ter que ficar falando de um parâmetro que é um número negativo. Coisa chata, né? Vamos já colocar o negativo na definição, vamos definir esse parâmetro Q como sendo parâmetro de desaceleração, porque aí beleza, a gente sempre vai ficar trabalhando com números positivos, né? O Q vai ser positivo, indicando uma desaceleração positiva, ou seja, de fato está desacelerado. A grande ironia, né, do destino é que a gente agora é obrigado a trabalhar com parâmetro de desaceleração negativo, porque a gente né, nos últimos 30 anos descobriu, 20, 30 anos, descobriu que, na verdade, nosso universo está, no momento atual, tendo a sua expansão acelerada, né? E a gente vai comentar um pouquinho disso depois. Na verdade, eu vou comentar só na aula, né? Eu nem cobrei nada na lista sobre isso, mas eu vou comentar um pouquinho na aula, tá? Então, foi uma ironia do destino, né? A gente forçou aqui essa definição do parâmetro de desaceleração, né, contendo um sinal de menos, e agora a gente está fadado, por razões históricas, agora a gente fica trabalhando para, né, não dar o braço a torcer, as pessoas continuam trabalhando com parâmetros de desaceleração, tá? Até porque no passado, de fato, o universo estava expandindo de maneira desacelerada, mas o fato é que, né, a gente descobriu que na segunda metade da idade do universo, o universo está se expandindo de maneira acelerada, ao que tudo indique, portanto, seu parâmetro de desaceleração, né, agora é negativo. Tá? Tudo bem, isso é só detalhes, mas como é que ficam, então, as equações de Friedmann, né, reescritas com esses parâmetros? Tá? Ficam extremamente simples, né, enganosamente simples até. Né? Essa equação aqui de cima fica assim, ó, o parâmetro de densidade
mais o parâmetro de curvatura tem que somar 1. Isso aqui é uma identidade, tá? Vem dessa equação, tá? E a segunda equação de Friedmann vira essa equação aqui, ó. O parâmetro de desaceleração nada mais é do que metade do parâmetro de densidade vezes 1 mais 3 vezes a equação de estado, tá? Então isso daqui, embora seja enganosamente simples, ela traz algumas informações relevantes. Primeiro, né, que é justamente esse parâmetro de densidade que vai me determinar qual é a curvatura da seção espacial. E é por isso que esse ρC chama de ρ crítico. Por quê? Se eu tiver uma densidade igualzinho a esse valor aqui, ó, esse meu ômega vai valer 1. Mas se a soma com o ômega k tem que dar 1, é porque o ômega k é 0. Ou seja, se eu tiver uma densidade que é igualzinha à densidade crítica, então a seção espacial do meu universo é plana. Se eu tiver uma densidade maior do que a densidade crítica, o meu parâmetro de densidade é maior do que 1. Só que quando eu somar com ômega k tem que dar 1. Bom, portanto, o meu ômega k tem que ser negativo. Só que se eu for ver a definição do meu ômega k, para que ele seja negativo, o k tem que ser positivo. E, portanto, eu estou nesse caso. Então, ou seja, se eu tenho um universo que tem densidade maior do que a crítica, então isso fecha, né? A gente fala que a seção espacial é fechada, ou a seção espacial é curvatura positiva, tá? E, finalmente, se eu tiver com um universo, né, com uma densidade menor do que a crítica, isso, então, diz que o meu ômega, meu parâmetro de densidade é menor do que 1, só que a soma com ômega k tem que dar 1, portanto, meu ômega k tem que ser um número positivo, e para ele ser positivo, o k tem que ser negativo, ou seja, eu estou nesse caso. Então, o universo com pouca matéria comparado com a densidade crítica, né, que em última instância tem a ver com a velocidade de expansão, né? Então, basicamente, se eu tiver pouca matéria para uma dada taxa de expansão, eu tenho o caso de uma seção espacial com curvatura negativa. Se eu tiver um universo com muita matéria para uma dada taxa de expansão, eu tenho que o meu universo ele está em uma seção espacial com curvatura positiva. E se eu tiver exatamente um valor específico, uma relação específica entre a densidade que eu tenho de energia naquele meu universo e a sua taxa de expansão, né, se satisfizer essa equação aqui, aí é o único caso em que a minha seção espacial ela é plana, tá? Então essa é a informação que essa equação de Friedmann me dá. E a informação que essa equação de Friedmann me dá é justamente relacionando o que eu preciso, né, para ter o que diferentes equações de estado provocam em termos de aceleração ou desaceleração da minha expansão, certo? Então, aqui, ó, repara que esse ômega eu até poderia substituir aqui por 1 menos ômega k, tá certo? Poderia usar essa equação e substituir aqui, mas não é necessário. Mas o que importa é o seguinte, esse meu ômega aqui, como ele é essa razão aqui, ó, a densidade de energia ela é positiva, tá? Então esse ômega é sempre um número positivo, tá aqui. Então isso aqui é sempre positivo. Então o que vai me determinar o sinal, né, se eu tenho do meu parâmetro de desaceleração é a equação de estado do conteúdo de energia do meu universo, certo? Bom, então é como eu disse, tipicamente esperava-se o quê? Que a razão entre pressão e densidade, mesmo que pudesse ser negativo, se fosse negativo ia ser um número negativo com um módulo muito pequenininho, que não seria suficiente para tornar tudo isso aqui negativo. Então esperava-se, era um preconceito, de que esse Q definido dessa maneira aqui, ou seja, como sendo uma medida de desaceleração da expansão, ele seria um número positivo. E ao medir esse número positivo, eu conseguiria extrair, né, informação sobre o tipo de equação, o tipo de matéria, né, que eu tenho dominando o meu universo. Tá? Só que a gente, pelo os dados indicam, os dados observacionais indicam, o universo, desde mais ou menos a sua metade da idade até hoje, ele vem se expandindo de maneira acelerada. Para eu ter uma expansão acelerada, esse meu Q tem que ser negativo. Mas para esse meu Q ser negativo, isso aqui não é negativo, isso aqui é positivo. Então significa que eu tenho que ter meu universo sendo dominado por uma equação de estado que tem que ser bem negativa, tem que ser mais negativa, por exemplo, do que menos 1/3, é o mínimo, certo? Mas ao que tudo indica, esse W aqui, para realmente dar conta de explicar os dados observacionais, esse W tem que ser próximo a -1, tá? Tem que ser próximo
a menos 1. Então, o que os dados observacionais hoje dizem para a gente em relação a esses parâmetros? Primeiro, que esse ômega aqui é muito próximo de 1, significando que o ômega K aqui, ele é muito próximo de 0, talvez seja 0 mesmo. Se ele for 0 mesmo, então a gente está nesse caso. Mas ele não precisa ser exatamente 0, ele pode ser ou um pouquinho positivo, que seria esse caso, ou ele pode ser um pouquinho negativo, que seria esse caso, tá? Só que, de qualquer maneira, a gente tem um ômega muito próximo de 1. Isso é o que os dados observacionais indicam pra gente, tá? E o Q é negativo, Então esse W é muito, esse ômega, desculpa, é muito próximo de 1, só que o Q é negativo e muito próximo de menos 1, tá? Esse Q aqui é muito próximo de menos 1. Bom, se o Q é muito próximo de menos 1 com esse ômega próximo de 1, a gente vê que esse W aqui ele tem que estar muito próximo de menos 1 também, tá certo? Porque aí eu coloco menos 1 aqui, vai ficar 1 menos 3 dividido por 2 dá menos 1, tá? Na verdade, ele é um pouquinho maior do que menos 1, o que significa que o W total aqui ele pode ser um pouquinho maior do que W igual a menos 1. Mas, ainda assim, é um W consideravelmente negativo, tá? Ou seja, a pressão, né, do que quer que esteja dominando a expansão do universo hoje, tá, esse conteúdo energético que está dominando a expansão do universo hoje, exerce uma pressão que não só é negativa, como em módulo é comparável com a própria densidade de energia que ele exerce, tá? A gente vai ver um pouquinho disso. Então aqui, né, como eu disse, o ômega ele vai acabar determinando a curvatura da seção espacial, e para um dado ômega, o W ele vai determinar, né, a taxa, se eu tenho uma expansão acelerada ou desacelerada, né? E como eu já tinha mencionado para vocês, isso aqui eu introduzi alguns parâmetros, né? Toda vez que eu pegar esses mesmos parâmetros e eu acrescentar um subscrito zero aqui, ômega zero, Rho zero, Rho C zero, H zero, ômega K zero, Q zero, W0, etc. Toda vez que eu colocar um subíndice zero aqui, tá, um subscrito zero aqui, significa o valor daquele parâmetro hoje, tá, em t igual a t0, tá? Bom, aqui eu só copiei aquilo ali. Aqui eu supus, é natural, tá, a gente considerar que o universo não tem apenas uma componente energética, tá certo? O que aparece aqui é o Rho total. Mas eu posso também definir um parâmetro de densidade para cada Rho, para cada componente energética que eu tenha no meu universo. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem matéria, a gente tem radiação, cada um desses constituintes tem a sua própria equação de estado, tá? Então, o ideal é a gente, na verdade, separar e definir um ômega para cada tipo de energia, tá? Esse omegão aqui vai ser a soma de todos eles, tá? Mas para cada um deles, o que é cada um deles? Ó, eu pego a densidade naquela forma, na forma de matéria, ou na forma de radiação, ou o que quer que seja, e divido pela mesma densidade crítica. A densidade crítica é única para todo mundo, tá? É isso que me permite, né, obter o ômega como sendo a soma, né? Porque eu estou usando o denominador como sendo o mesmo para todo mundo, tá? Só que, ó, repara quem é o W, né? Esse W que aparece aqui é o W efetivo total. Só que cuidado, W efetivo total não é a soma dos W. Se cada uma dessas constituintes de energia tiver a sua própria equação de estado, a equação de estado efetiva que aparece nessa equação do parâmetro de desaceleração não é a soma dos Ws individuais, tá? Por quê? Bom, porque o W, por definição, é isso, é a pressão total, que aparece nessa equação aqui, ó, é a pressão total dividido pela densidade total. A pressão total é a soma de todas as pressões. A densidade total é a soma de todas as densidades, certo? Agora, se eu fizer uso da minha equação de estado para cada uma das componentes, ó, a pressão da componente J, ela sim eu posso escrever como o WJ vezes a densidade daquela componente J, certo? Então, repara, ó, que o W total acaba sendo o quê, né? Acaba sendo uma média ponderada das equações de estados individuais, certo? Então, quem vai dar, né, quem vai dominar ou quem vai determinar o valor de qual é o W que vai estar dizendo se eu tenho aceleração ou desaceleração é essa média ponderada aqui. Lembrando que esses pesos que acabam sendo, né, os pesos dessa para calcular essa média ponderada,
que acaba sendo a própria densidade, né, daquele conteúdo, daquela componente energética, pode mudar com o tempo. Então eu posso ter momentos em que eu tinha uma dada componente energética dominando, e aí o W vai ser um valor próximo à equação do estado daquela componente, mas aí, devido à evolução do espaço-tempo, à expansão, pode mudar, pode ser que a partir de um certo momento, a densidade em outra forma seja dominante, e aí esse valor aqui vai mudar para um valor mais próximo daquele outro, da equação de estado, daquela outra componente que está dominando. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Embora o ômega total seja meramente a soma, ou seja, embora o parâmetro de densidade total seja meramente a soma de todos os parâmetros de densidade, tá? A equação de estado total que aparece aqui é uma média ponderada das equações de estados individuais, tá? Bom, muito bem. Aqui agora a gente vai fazer uma pausa, tá? Na dinâmica do espaço-tempo, porque a gente vai ter que introduzir. Lembra que eu tinha dito que não só aquelas funções, né, ρ e a, não só elas não eram as melhores para a gente descrever a evolução do universo do ponto de vista observacional, né, como o parâmetro temporal t, que é o que aparece na equação diferencial de Friedman, nas equações de Friedman, também não é o mais conveniente para a gente avaliar, para a gente medir, para a gente estudar, né, ou observar, comparar o modelo com observações, tá? Bom, para substituir o parâmetro t, a gente vai ter que analisar um pouquinho como que raios de luz se comportam num espaço-tempo desse daí, tá? Então a gente vai ter que analisar um pouquinho a dinâmica, ou a cinemática, melhor dizendo, de raios de luz, tá? Bom, vamos lá. E aí, tudo que a gente vai precisar é o que a gente já sabe que raios de luz fazem num espaço-tempo. Eles andam em geodésicas primeiro, né? Mas também geodésicas que são tipo luz, certo? Que o elemento de linha ao longo da curva geodésica tem que satisfazer ds quadrado igual a zero, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos analisar o seguinte, vamos pegar aqui, vamos supor que esse cara aqui é a linha de mundo de um observador que vê, né, o universo como tendo seção espacial isotrópica, tá? Homogênea isotrópica. Aqui eu estou desenhando seção espacial aproximadamente plana, mas é só para facilitar meu desenho, tá? Pode ser qualquer seção espacial, tudo bem? E vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse somos nós, tá? Somos nós, ou aproximadamente nós. Evidentemente que nós não existimos por tanto tempo assim, né? Nós, na verdade, nosso nascimento e morte está por aqui, certo? Mas isso daqui vamos supor que é uma idealização, né, do observador que desde lá de bilhões de anos atrás estava mais ou menos na posição que nós estamos agora e seguindo, né, inerciais, né, e em particular aqueles um membro dessa família que vê o espaço, as seções espaciais como sendo homogêneas isotrópicas. E vamos colocar um sistema de coordenadas, né, já que embora a seção espacial ela seja homogênea isotrópica, então nenhum ponto é privilegiado em relação a nenhum outro, mas o nosso sistema de coordenadas, claramente, ele não né, ele quebra a simetria, né, na descrição desses eventos. Em particular, né, vamos pegar ou Q igual a zero ou R igual a zero, tanto faz, porque os dois acontecem no mesmo lugar, né, e vamos colocar o Q igual a zero ou R igual a zero como sendo a nossa linha de mundo. Tá? Então essa é a nossa linha de mundo, que vai ser a origem do sistema de coordenadas esférico, né, que a gente vai colocar para cobrir essas superfícies. Tá? E o que está acontecendo? Né? À medida que o universo está se expandindo, pontos que têm coordenadas constantes, então, por exemplo, aqui é o Q igual a zero, aqui é o Q igual a 2, por exemplo, numa dada direção angular, sei lá, algum valor de θ e φ que está andando aqui, está sendo mantido constante ao longo dessa linha. Então aqui vamos supor que é Q igual a 2, certo? A distância física aqui vai ser o quê? Vai ser o ΔQ, que é 2, né, do Q igual a 0 até o Q igual a 2, vezes quanto valia o A de T nesse instante. Agora, ó, esse ponto Q igual a 2, ele veio parar aqui. E a gente continua aqui. Agora, embora a distância coordenada aqui continue sendo de ΔQ igual a 2, a distância física agora é outra, porque agora eu tenho que pegar esse 2, né, que é a distância coordenada, e multiplicar por quanto vale o fator de escala aqui em cima. Então é diferente, certo? Muito bem, tá.
E o que, que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é a equação da linha de mundo. Eu quero descobrir, basicamente, qual é os raios de luz que a gente está observando hoje, nessa superfície, né? Nesse instante T0, os raios de luz que estão nos chegando hoje aqui em R igual a zero, ou em Q igual a zero, de onde eles vieram, certo? Bom, de onde eles vieram vai depender quando eles foram emitidos. Se eles foram emitidos nesse instante T, então os raios de luz que estão chegando na gente hoje, eles vieram de algum ponto dessa esfera amarela aqui, certo? Mas se eles foram emitidos mais para o passado, bom, aí eles podem ter sido emitidos em algum outro evento aqui. O importante é, todos os raios de luz que estão chegando na gente hoje, ou seja, que a gente está observando hoje, então quando a gente olha para o universo, a gente está obtendo informação do universo, né? A gente, na verdade, está obtendo informação dessa fatia aqui, desse cone, da parede desse cone do universo. É como se fosse uma seção apenas do universo. A gente não obtém informação do que está vindo aqui, nem do que estava acontecendo aqui, nem do que está acontecendo aqui, embora seja ainda mais próximo da gente, e assim por diante. A gente obtém informação do que está, né, na parede desse cone de luz aqui. E o ponto é primeiro descobrir isso. Qual é a equação desse cone de luz, tá? Isso eu deixo como um exercício para vocês fazerem, tá? Mas eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Então o que, que eu tenho que impor? Primeiro eu vou impor que ds quadrado igual a zero. Repara que eu nem vou precisar resolver a equação da geodésica, tá? Assim como acontecia também em Schwarzschild para trajetórias radiais, tá? Aqui, repara que todas as trajetórias de luz que vão chegar na gente, elas são radiais. Se elas não forem radiais, elas não vão chegar na origem, certo? Então, todas as equações, todos os raios de luz aqui que vão chegar na gente, eles são radiais. E isso já restringe o suficiente a cinemática, né, a equação horária desse raio de luz, para que eu nem precise impor a equação da geodésica. Basta impor que ds quadrado é igual a zero, e isso já vai me dar a equação desse cone de luz. Né? Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter, se eu imponho que ds quadrado é igual a zero e eu estou na direção radial, portanto, dθ e dφ são zero, a equação que eu tenho é essa daqui, em termos da variável Q. A variável Q é a mais conveniente para trabalhar quando a gente está falando de raios de luz, tá? Porque, basicamente, né, porque aí eu não tenho aquele dr quadrado dividido por 1 menos k. Repara que esse Q vale, né, independente qual é a curvatura da seção espacial, tá? Ele tem essa cara aqui, né? Quem não lembra disso, volta lá no elemento de linha na primeira aula, né, na aula passada, e vai ver que esse Q aqui, independente qual seja o elemento, independente qual seja a curvatura da seção espacial, o elemento radial, né, o elemento radial é dq quadrado apenas, tá? Então eu tenho essa equação, cuidado, pelo amor de Deus, né, pessoal, não façam o que vocês fizeram na prova, né, de, como é que eu integro isso daqui? Passa a integral para os dois lados. Não pode, né, pessoal? Isso aqui não é uma função explícita de Q ainda, né? É uma função explícita de T, então eu não posso integrar do jeito que está, né? Eu tenho que isolar aqui o dq, passa tudo que depende de T para um lado e tudo que não depende para o outro, agora sim eu posso integrar, certo? E eu vou integrar de onde até onde? Bom, sei lá, eu vou integrar, certamente eu vou integrar de algum lugar genérico, um T qualquer, até, e aí um Q qualquer, eu quero saber justamente isso, num T qualquer, qual era o valor da coordenada Q do raio, certo? Sabendo que em T igual a T0, esse raio está em Q igual a zero. É isso que eu vou fazer. Então eu vou integrar de um T qualquer até T0, certo? E por que o mais ou menos? Né? O mais ou menos só quer dizer o seguinte, olha, à medida que o tempo está indo para frente, dt positivo, eu tenho tantos raios que vão para coordenadas, né, em qualquer ponto que eu tiver, eu tenho os raios de luz que vão na direção radial, mas na direção de raio decrescente, e eu tenho os que vão na direção radial, mas com raio crescente, tá certo? É evidente que se eu quero pegar um raio de luz, se eu quero obter o cone de luz passado, que está chegando em mim hoje, à medida que o tempo passa, a coordenada radial está diminuindo, então eu tenho que selecionar aqui o sinal de negativo, tá? Por isso que aparece o sinal de negativo aqui. E aí eu vou integrar de onde até onde? Eu vou integrar de um t qualquer até t0, certo? E aí e isso vai me dar o quê? Isso vai me dar o valor, então se eu integrar, né, de t0, de t até t0, o resultado vai dar o valor de Q calculado em t0, mas eu estou impondo que isso tem que ser zero, porque é onde a gente está, né? Menos qual era o valor do Q no instante t. Tá aqui. E isso, então, vai me dar essa equação aqui para o cone de luz. Então, essa equação me diz qual é a coordenada radial
do raio de luz que chegou hoje na gente, que hoje está na gente, qual era a coordenada radial no instante t no passado, tá? Então, t barra meramente é uma variável de integração, certo? Para não repetir, não usar variável de integração igual ao limite de integração, eu só botei uma barra, assim, tá? Mas essa é a equação, então. Então, essa é a equação do cone de luz passado nosso, tá? Então, é isso. Cuidado, tá? Isso aqui é a coordenada. Isso não quer dizer que é a distância física. Isso aqui está me dando a coordenada. Se eu quero medir de fato a distância física, ó, a que distância física o raio de luz estava da origem nesse instante, eu tenho que pegar essa coordenada e multiplicar pelo fator de escala naquele instante. Então, ó, se nesse instante eu calculei a coordenada e descobri, sei lá, que dá 4, o que aqui vale 4, a distância física não é meramente 4, é esse 4 vezes o A de t nesse instante. Tá? Então, a distância física que o raio de luz está da gente, não da gente aqui, né, mas da nossa linha de mundo, né, medida na respectiva seção espacial daquele instante, evidentemente, tá certo? Então, a distância física, você pode pensar o seguinte, né, é o raio do cone de luz naquele instante, né? O raio físico, não coordenado. Isso aqui é o raio coordenado. O raio físico do cone de luz naquele instante é dado por essa expressão aqui. Então, multiplicando por A de t aqui, eu tenho essa expressão, tá? Eu sugiro que vocês, bom, eu vou deixar acho como exercício, mas uma coisa curiosa é que se o A fosse uma constante, repara que eu cairia num resultado trivial de Minkowski, né? Se eu pego um A de t que fosse uma constante, ele sairia aqui da integral, A de t barra igual a de t, porque seria uma constante corta, e aqui ficaria que a distância meramente é c vezes a diferença do tempo, né? Significando que quanto mais para o passado eu fosse, a diferença do tempo ia ficando cada vez maior, e, portanto, essa distância ia ficar cada vez maior, certo? Só que cuidado, isso não é verdade aqui, tá? Embora eu não tenha desenhado, para não induzir vocês a isso, mas se vocês forem plotar um diagrama onde aqui vocês plotam a distância física, vocês veem que à medida que vai... Se esse A, ele começou num valor zero, né? Ele é um universo em expansão, que começou com A igual a zero, e aí ele começou a expandir, tipicamente o comportamento disso daqui é assim, ó, ele atinge uma distância máxima e volta a colapsar para Q igual a zero. Não Q igual a zero, desculpa, mas para uma distância igual a zero. O Q não vai ser zero, mas como para saber a distância física eu tenho que multiplicar por A, e o A vai para zero, então a distância física vai para zero. Tá? Então, uma coisa curiosa, quando a gente olha no universo, quanto mais para o passado a gente olha, a gente sempre tem, né, é comum se dizer que a gente está observando coisas cada vez mais distantes. Isso é verdade até um certo ponto no passado. Mas para o passado, você começa a observar coisas que, na verdade, a rigor estavam mais próximos da nossa linha de mundo do que coisas que foram observadas mais recentemente. Tá? Então, isso é um comportamento curioso, né, do cone de luz passado, num universo que se expande, né, que começou em A igual a zero. Né? Isso aqui, ao invés de um cone, né, se você for ver, isso aqui mais parece uma cebola. Tá? Então, tem diagramas legaisinhos que você pode plotar na matemática, né? Isso aqui, na verdade, parece uma cebola, porque isso aqui vem como se fosse um cone, mas, de repente, isso aqui sofre uma inflexão, né, sofre uma mudança aqui no comportamento, e ele atinge, basicamente, ele fica quase, praticamente horizontal aqui, tá, esse raio de luz aqui. Então ele faz uma coisa meio assim, que aí, né, se eu olhar o cone como um todo, parece mais uma cebola do que realmente um cone, tá? Isso é uma curiosidade, apenas que na lista de exercícios eu peço para vocês calcularem mais explicitamente. Tá, isso aqui eu tenho um exercício para vocês fazerem, então, para um fator de escala, né, suponha que eu tenho um fator de escala que ele é proporcional a t elevado a lambda, com lambda igual a uma constante, né, então eu peço para vocês calcularem isso daqui, né, e justamente calcular em que instante t essa distância é máxima. Mas não precisa fazer esse exercício aqui, porque um exercício muito parecido consta da lista, tá? Então, não precisam fazer aqui. Se tiver tempo de fazer, ótimo, mas não seria um aquecimento de motores, tá? Mas não é necessário, tá? Bom, agora a gente vai chegar, uma vez tendo visto qual é a cinemática de raios de luz, agora vai chegar o ponto mais importante dessa parte de cinemática de raios de luz, que é falar do redshift cosmológico, tá?
Bom, então vamos fazer, antes de eu falar o que é, primeiro eu vou direto, né, nele, vamos deduzir o efeito, e aí a gente vai ficar, obviamente, justificado o nome redshift, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma fonte de luz, tá, que tem uma certa linha de mundo, que está numa coordenada constante, porque lembra que aquele sistema de coordenadas que a gente colocou, ele é feito de modo que observadores que veem a seção espacial como sendo homogênea isotrópica são justamente os observadores que estão parados naquele sistema de coordenadas, certo? Portanto, com coordenadas fixas. Isso não quer dizer que a distância entre dois observadores quaisquer está sendo mantida fixa. Por quê? Porque para calcular a distância física eu tenho que multiplicar pelo A de t, e o A de t depende do tempo, evidentemente, né? O A depende do tempo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma fonte de luz, tá? A gente continua em Q igual a zero, mas a gente está observando uma fonte de luz que está em Q igual a QE, tá? Esse Ezinho é um E de emissão, tá? E ele está numa coordenada constante, tá? Numa posição constante, θ constante, φ constante, tá? A luz emitida por essa fonte, ela vai nos atingir hoje, mas ela foi emitida num instante no passado. Então, que instante é esse? Ah, desculpa, eu achei que eu ia fazer um desenho e acabei não fazendo. Bom, ó, acho que eu faço aqui, ó, tá? Aqui. Então, assim, ó, nós estamos aqui, e tem aqui, eu tô desenhando assim meio curva, porque eu meio que já tô levando em conta que aqui eu tô plotando a distância física, tá? Então, embora a coordenada aqui seja constante, seja fixa, a distância física pode mudar, tá? E aí, o que que eu tenho? Nós estamos parados aqui em Q igual a zero, ele está, entre aspas, parado em Q igual a QE, tá? E ele está emitindo luz. Vamos considerar a emissão de duas cristas de onda de luz dele. Então vamos supor que ele emitiu uma crista de onda aqui em TE, e um período depois ele emitiu a outra crista de onda, tá? Então, evidentemente, por definição, esse intervalo de tempo decorrido que eu estou considerando aqui, né, entre a emissão de duas cristas, é o período daquela onda luminosa, que, evidentemente, é o inverso da frequência dela, certo? Bom, e eu estou observando ela chegando aqui, né? Então chegou uma crista aqui, chegou outra crista aqui, separados por um certo intervalo de tempo, que vai ser justamente o que eu vou medir como sendo a frequência dessa onda, certo? Desculpa, que vai ser justamente o que eu vou medir como sendo o período dessa onda de luz, cujo inverso, evidentemente, é a frequência que eu vou estar atribuindo para essa onda que está chegando. A questão é, será que esse ΔTE e esse ΔTO são iguais? Né? Em outras palavras, será que a frequência observada e a frequência emitida é igual à frequência que foi emitido o raio de luz? E é isso que a gente vai calcular agora. Bom, nós estamos aqui parados em que, né, nós estamos aqui parados em que 0 igual a zero. O raio de luz, né, ambos os raios de luz foram emitidos do mesmo valor de coordenada radial, QE, tá? E qual é o valor do QE? Bom, é só olhando lá como ele está sobre o cone de luz, né? Se eu tenho aqui o TE e eu tenho o TO, né? Eu calculo qual é, se eu tenho o TE e o TO, e eu tenho qual é a minha função A de T, repara que vai depender de quem é o A de T, que nós ainda não temos. Nesse exercício aqui vocês já podem calcular, mas aqui nós estamos deixando genérico ainda, certo? Esse é o valor do QE, certo? Tá aqui. Só que para esse outro raio de luz, que não foi emitido em TE, foi emitido em TE mais ΔTE. Mas ele saiu da mesma coordenada que E, só que ele chegou na gente não no instante T0, mas no instante T0, ou TO, sei lá, mais ΔTO. Na verdade é T0 mesmo, mais ΔTO. Certo? Só que o valor da coordenada é a mesma, eles saíram da mesma posição e chegaram na mesma posição em termos de coordenadas. Portanto, se eu subtrair um do outro, vai dar zero. Tá? Se eu faço esse menos esse, por exemplo, né? Estou representando aqui só, né, esquematicamente, fazendo a subtração, né? O integrando é o mesmo, mas eu estou integrando, eu estou subtraindo com diferentes limites de integração, certo? Então eu quero que vocês façam isso e vocês me mostrem o seguinte. Basicamente, quando eu faço subtração, significa que se eu integrar 1 sobre A só nesse intervalo de tempo aqui, tem que dar igual a integral de 1 sobre A nesse intervalo de tempo aqui, tá? É isso que essa conta mostra. Só que é evidente que esse intervalo de tempo aqui, ele é tão curto, é o período de uma onda eletromagnética, certo? Que a gente está observando aqui, seja no visível, ou, sei lá, infravermelho, mesmo que seja onda de rádio, tá certo?
o intervalo de tempo que demorou essa emissão aqui, ele é tão curto que eu posso considerar que, né, para todos os propósitos práticos, durante a emissão, né, de duas cristas aqui, o valor do A de T praticamente não mudou, tá certo? É um valor, e que valor que eu vou usar? Bom, o valor que ele tinha aqui em TE. E a mesma coisa vale aqui, tá certo? Então a gente está observando aqui, entre a chegada de duas cristas de onda de uma onda eletromagnética que a gente observa, o fator de escala do nosso universo praticamente não mudou, tá certo? Né, muito menos do que fração de segundos, certo? Então nesse intervalo de tempo eu posso aproximar que durante todo esse processo de integração aqui, de T0 até T0 mais delta TO, né, o A de T foi o mesmo, né? E que mesmo é esse? A de TO. É evidente que entre a emissão e a absorção e a observação, aí sim o A pode ter mudado bastante. Mas essa conta mostra que não interessa o que aconteceu com A aqui no meio, o que interessa é comparar essa integral. Eu tenho que igualar a integral realizada aqui com a integral realizada aqui. É isso que eu tenho que igualar. E ao fazer isso, então, né, é isso que eu estou argumentando aqui, a gente chega nessa expressão, então, que não preciso fazer realmente uma integral, né? Fica simplesmente ΔTO, que é a diferença dos limites de integração, vezes o integrando, que é 1 sobre A de TO. T0, desculpa. Isso tem que ser igual a ΔTE, que é a diferença dos limites de integração, vezes o integrando, que é 1 sobre A no instante TE. Então eu tenho que ter essa igualdade aqui sendo satisfeita. Só que se a gente lembrar que o período, né, é o inverso da frequência, aqui a frequência de observada e aqui a frequência que foi emitida, a gente chega na expressão para o que acontece com a frequência observada em relação à frequência emitida, né? Então, ó, se ela foi emitida quando o universo ele era menor no sentido de que o fator de escala era menor do que é hoje, então essa razão aqui ela vai ser menor do que 1, tá certo? Mostrando, portanto, que a frequência que eu vou observar vai ser menor do que a frequência que foi de fato emitida. E é por isso que tem o nome redshift, né? Desvio para o vermelho, desvio para frequências menores, tá certo? Então, um universo que está se expandindo, a gente observa, né? Mesmo que aquele objeto ele esteja o mais parado possível, né? Ele está numa coordenada constante, certo? Mas devido à expansão do universo, a gente tem que a frequência que a gente vai observar não é a mesma que foi emitida. Tem esse fator aqui, tá? Então é isso que eu estou falando, né? Se o A de T0 for maior do que o A de TE, ou seja, se o universo se expandiu desde do momento da emissão, então a frequência observada é menor. E uma coisa curiosa é o seguinte, o que eu já mencionei, o quanto a frequência muda não depende da história, né? Não depende da função A de T entre esse valor e esse, depende só dos valores instantâneos, da relação entre os valores instantâneos. Se, né, como a expansão se deu, qual foi de fato, em detalhes, como que em detalhes o A mudou desde o TE até o TO, não importa para esse propósito, né, no redshift, tá? Então o redshift, na verdade, ele é uma, se eu meço, né? Então se eu meço uma frequência aqui que eu sei por alguma razão, por ser de um elemento químico que eu conheço e sei tabelado quais são as linhas de emissão dele, certo? Eu sei qual é a frequência que foi emitido, o valor de frequência que foi emitido lá naquela região, naquele local, naquele instante, eu calculo isso daqui, eu observo, né, isso daqui, eu observo isso, sei isso e, portanto, calculo isso daqui, e isso me dá uma medida direta, né? Uma medida direta nesse sentido de que é relacionado diretamente com quanto que o universo hoje ele se expandiu em relação como ele era naquele momento. Não sei como que ele se expandiu, qual foi o histórico de expansão. Se foi, né, com uma função A de T com concavidade, com segunda derivada positiva, com segunda derivada negativa, não sei. Mas eu sei de quanto o universo hoje está maior do que, ou o fator de escala hoje é maior do que era no momento da emissão. Tá? Bom, é isso que eu digo aqui, e aí a gente define o chamado, que eu já tinha mencionado na aula passada também, a gente define o chamado fator de redshift, tá? Então, o fator de redshift é isso daqui, é o quanto mudou fracionalmente o comprimento de onda, é definido primariamente em termos de comprimento de onda, tá? É quanto que mudou o comprimento de onda, né,
da luz que foi emitida até ser observada. Então, é a mudança fracional no comprimento de onda em comparação com como que ela foi emitida. Só que se você fizer essas manipulações aqui, facilmente você relaciona com as frequências, né? E você obtém isso daqui, que o fator de redshift, na verdade, ele tem a ver, né, com o fator de redshift de um dado objeto que você está observando, ele tem a ver com quanto valia o fator de escala no momento em que aquela luz foi emitida, certo? Então a gente tem... E como esse TE é genérico, quando a gente olha para o universo, né, a única coisa que é fixa é o nosso ponto de observação. Nós estamos aqui em T0, mas a gente observa objetos a diferentes distâncias e, portanto, com diferentes redshifts, certo? Então, a relação entre o fator de escala, né, eu vou tirar esse Ezinho aqui e vou deixar um T genérico, ou mais ainda, eu vou até deixar implícita a dependência temporal e dizer que é uma dependência direta com o próprio fator de escala, né? Então existe uma dependência direta, uma relação direta entre o redshift de uma luz observada e o valor do fator de escala quando aquela luz foi emitida, tá? E ó, repara que, portanto, ó, eu posso reescrever o A, ao invés de considerar que o A é uma função do tempo diretamente, eu posso considerar, na verdade, que o A, substituir o A, desculpa, por Z, que é esse fator de redshift. E o Z é muito mais conveniente do que o A. Por quê? Porque o Z é uma coisa que eu observo, eu meço, certo? O Z eu meço diretamente. Por quê? Porque ele tem a ver com uma medida que eu consigo fazer simplesmente olhando as linhas espectrais do objeto que eu estou observando e comparando com as linhas espectrais daqueles elementos aqui na Terra, né? Então isso permite a gente medir diretamente esse Z. Então esse Z é um parâmetro extremamente útil do ponto de vista observacional. E, portanto, é útil a gente substituir todo lugar onde aparece o A, substituir por Z onde for possível. Tá? Isso aqui eu deixo como exercício para vocês, eu não vou entrar em detalhes por questões de tempo, mas depois vocês veem, é só para, né, para aplicar isso que vocês já viram. Mas agora vem a parte, então, para concluir a aula de hoje, né? A gente vai reescrever as equações de Friedmann, não mais agora como sendo equações diferenciais, né, em função do tempo, né, que a gente já tinha mudado, a gente já tinha escrito como meras equações algébricas, né, evidentemente que as derivadas estavam embutidas nas definições daqueles parâmetros, mas ainda assim a gente tinha reescrito como sendo uma equação para ômega e uma equação para Q, né? Só que agora a gente vai reescrever, agora até mudando até qual é a variável independente, que antes era t. Agora a gente não vai mais, a gente vai conseguir expressar não em termos de t, mas em termos do redshift z, que é algo diretamente observável, tá? E a gente vai começar da seguinte maneira. Lembra que eu falei, a gente tem duas equações de Friedmann. Só que essas duas equações de Friedmann, elas implicam naquela equação de conservação, certo? E eu não preciso usar, evidentemente que não adianta eu usar as três, porque uma delas é redundante. Mas ao invés, então, de eu usar as duas equações de Friedmann, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar uma das equações de Friedmann, que é a equação relacionada ao ômega, né, ao parâmetro de densidade, ou ao parâmetro de Hubble, é a mesma equação, só escrito em termos diferentes, né? E, ao invés de usar a equação para aceleração, eu vou usar a equação de conservação. E por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho no meu universo várias componentes energéticas, que eu vou indexar pela letra J. Então, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, blá, blá, J igual a N. Então, se eu tiver N tipos diferentes de energia preenchendo o meu universo, eu vou ter um J, um Rho, né, um J para cada um dessas componentes, tá? Vamos supor, isso aqui é uma hipótese, só por simplicidade, tá? Que cada um desses ingredientes não interaja com os outros. Portanto, cada um deles tem que satisfazer a equação de conservação independentemente, isoladamente. Não é só a soma que satisfaz, é cada uma das componentes ρJ com a sua pressão PJ tem que satisfazer essa equação, tá? Cada uma. Bom, agora eu vou resolver essa equação. Essa é uma equação de primeira ordem, eu vou manipular ela no começo. Ó, primeira coisa que eu fiz foi escrever a equação de estado aqui, ó. Tá? Escrever o P em termos da equação de estado. É ρ vezes W, certo? Tá aqui. Uma vez feito isso, eu vou passar o W, o ρ dividindo, tá?
E eu vou reescrever desse jeito. Estou só fazendo manipulações que depois vocês podem checar, tá? O importante é isso daqui, ó, chegar nessa expressão aqui. A derivada do logaritmo do ρ é menos 3, 1 mais w, derivada do logaritmo do a. Aqui eu vou impor uma outra condição por simplicidade que é comumente feita em cosmologia. Eu vou supor que eu posso separar os constituintes do meu universo, né, os tipos diferentes de energia do meu universo, em formas cuja equação de estado de cada uma delas é constante. Tá? A equação de estado total, lembra que é a média ponderada, e isso não necessariamente vai ser constante. Mas eu vou supor que cada componente, tá, tem a sua própria equação de estado, e essa equação de estado é constante. E eu vou precisar disso para poder para poder resolver essa equação diferencial aqui, tá? Porque, na verdade, se eu impuser que isso aqui é constante, essa equação diferencial é trivialmente resolvida, né? Porque eu integro dos dois lados, isso aqui é uma constante, então as derivadas desaparecem. E aí eu acabo com essa equação aqui, ó. Que, por sua vez, é uma, né? Então eu acabo que o produto de ρ vezes o fator de escala, tá? Vezes o fator, isso aqui não tem esse j, tá, pessoal? Desculpa. Esse j aqui foi idiota da minha parte, não existe esse j. Esse aqui é o a, né? Tá? Não existe esse j. Então, a densidade da componente j vezes o a elevado a 3 vezes 1 mais w, isso aqui é uma constante. Bom, se é uma constante, em particular, eu posso usar os valores atuais, o ρj0 e o a0, né, para fixar qual é o valor dessa constante. E aí eu isolo o ρj e eu obtenho que o ρj tem essa cara aqui, ó. Ele depende do tempo? Depende. O ρj é uma função do tempo, por quê? Isso aqui é uma constante e isso é uma constante, mas o a depende do tempo, então apareceria um t aqui. Porém, olha a combinação que aparece, a 0 sobre a. A gente acabou de ver que a 0 sobre a é 1 mais o fator de redshift, é 1 mais z, certo? Então, ó, a gente conseguiu resolver a equação de conservação não para saber como que o ρ depende do tempo, mas para saber como que o ρ depende de redshift, tá? Que é muito melhor, porque do ponto de vista observacional, isso eu meço diretamente, certo? Enquanto que o tempo, qual é a idade, qual é o valor do tempo né, quando eu olho para uma estrela, por exemplo, não está lá, né, um reloginho nela mostrando, marcando, olha, se passou tanto tempo desde o início do universo. Não tem isso. Enquanto que o Z tem. Z eu olho para a estrela, faço análise espectral da luz que ela está emitindo e eu meço diretamente quem é esse Z. Então esse Z é um parâmetro mensurável diretamente, por isso que ele é muito mais útil do ponto de vista observacional do que o T, tá? Bom, então, ó, acabou. Então, acabou assim, né? Dado um W, eu tenho qual é a dependência da minha componente de energia, de novo, não como função de T, mas como função de redshift, tá? E por que que isso é útil? Porque agora eu substituo na equação para o H, a equação de Friedmann para o H2, tá? A equação de Friedmann para o H2, para o parâmetro de Hubble, era essa. Onde se eu tenho mais de uma componente, evidentemente aqui aparecia o ρ total. O ρ total nada mais é do que a soma de todos os ρs. Só que agora, para cada ρ, eu substituo aquela expressão e eu uso a definição da densidade crítica. A densidade crítica, faz parte de um exercício, na verdade, que eu passei para vocês mostrarem que substituindo o ρ que a gente acabou de descobrir pela equação de conservação e usando a definição de densidade crítica e de parâmetro de densidade, a gente consegue escrever o H como função explícita, algébrica, do parâmetro de redshift, do Z. Ômega J0 são constantes, ômega K0 são constantes, H0 é uma constante, tem a ver com aquela condição inicial, né? A gente lembra que a gente tem que dar para resolver essas equações quem é o A0 e quem é a primeira derivada do A no instante T0, que é o que vai me fornecer quem é o H0, porque o H0 nada mais é do que a primeira derivada dividido por A, calculada hoje, certo? Então a gente tem essa equação aqui. Repara que essa equação, o que, que ela está dando para a gente? Ela está dando para a gente não o H como função do tempo, né? Mas ela está dando para a gente o H, o parâmetro de Hubble, como que ele muda à medida que a gente vai observando objetos com redshifts diferentes, que de fato estão em diferentes valores de T. A gente não sabe que valor de T é esse ainda, tá? Mas pelo menos a gente sabe como deveria ser a dependência com o redshift.
Portanto, se eu tiver alguma maneira de conseguir medir essa função H como função de redshift, tá? E eu comparar com a minha predição teórica, eu posso extrair valores para os parâmetros que aparecem aqui. Fazer um ajuste, né? Por método de mínimos quadrados, o que quer que seja, eu posso, se eu conseguir observar a história do parâmetro de Hubble como função de redshift e comparar com essa expressão teórica, eu posso extrair esses valores desses parâmetros cosmológicos aqui. E é isso tipicamente que é feito, embora eu ainda não tenha dito como que se mede esse H, certo? Ainda não disse isso. Mas, grosso modo, é isso que é feito em cosmologia. Você, fazendo observações, você tenta reconstruir quem é esse H de Z observado. Observado, ou seja, como que era a taxa de expansão do universo em diferentes valores de redshift, tá? E aí você faz um ajuste do que você observou com fitando essa função aqui, que tem alguns parâmetros livres. Com esses parâmetros livres ajustados, você fixa qual é o conteúdo de diferentes formas de energia do seu universo, tá? Então o H de Z, né, tem uma forma, então, de novo, né, a gente não está obtendo o H como função de tempo, a gente está obtendo o H como função de redshift. Que depois de obtido, tá? Depois de obtido o H como função de redshift, você pode sim resolver por o H de T, tá? Mas aí a gente vai ver depois. Lembrando, né, que isso aqui satisfaz um vínculo, né? Se eu pegar Z igual a zero, o que é Z igual a zero? Z igual a zero é redshift nulo. Quais são os objetos que, quando eu observo, não tem, né, não tem nenhum desvio para o vermelho? Bom, vão ser aqueles praticamente na mesma, com o valor de A, né, igual ao nosso. Ou seja, são aqueles que a gente está observando hoje, certo? E hoje, bom, se eu estou... Mas qual é o valor do H hoje? O valor do H hoje é H0. Então é evidente que se eu substituir Z por zero aqui, né, isso aqui tem que somar, o que está dentro dessa raiz quadrada tem que dar 1. Né? Que é uma das... Bom, que nada mais é do que a equação de Friedman hoje. Lembra que, né, a equação de Friedman, em qualquer instante, é ômega mais ômega k igual a 1. Em particular, se eu pego hoje, vai ser somatória dos ômegas hoje, mais ômega k hoje, tem que também dar 1. Bom, deixo aqui mais um exercício. Esses exercícios, como eu disse para vocês, tá, não são essenciais que vocês façam agora, porque vocês têm que se dedicar à lista, tá? Mas eles podem ser uma maneira de vocês compreenderem melhor o que foi dado, e também pode ser uma maneira de vocês identificarem, né? Se vocês verem que eu tenho um exercício da lista que é parecido com algum desses que está aqui, meio que vocês vão saber em que ponto das notas de aula tal que vocês precisam entender para conseguir resolver o da lista, certo? Então aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês.